abra a janela da sua alma e receba alguns minutos de luz. É comum, a gente mesmo já deve ter falado um monte de vezes, mas é muito comum ouvir dizer que alguém perdeu a paciência. Sendo a paciência uma virtude, parece estranha a ideia de que possa ser perdida. Virtudes são conquistas do nosso espírito, que as incorpora no nosso modo de ser. Não se trata de algo exterior, que o homem encontra e que vê desaparecer aí sucessivas vezes. Quem desenvolve uma virtude passa a ser melhor em determinado aspecto da sua vida. É possível perder-se apenas aquilo que se possui, mas não o que se é. Se uma característica nobre ela foi assimilada por alguém, jamais ela poderá ser perdida. A criatura genuinamente honesta, por exemplo, jamais extravia a própria honestidade. Eu não tenho como perder a honestidade. A pessoa bondosa, ela não é privada repentinamente da sua bondade. Então, quando alguém afirma que perdeu a paciência, é porque, na verdade, nunca chegou a ser verdadeiramente paciente. Isso não significa que as virtudes surjam de um momento para o outro. Elas devem ser paulatinamente elaboradas aqui no íntimo do nosso ser. No longo processo de nós buscarmos mais nobreza interior, a gente acaba travando uma autêntica batalha entre os nossos vícios e as virtudes que a gente deseja. E é muito comum que certas quedas aconteçam e que a gente erre durante o processo, porque se trata de um processo de transição. Mas a verdade é que enquanto a criatura, a gente vacila, fica titubeando entre os atos nobres e aqueles que são mesquinhos, a verdade é que a gente ainda está lutando contra nós mesmos. As virtudes, meus amores, elas não são propriedade, de ninguém. Então, para ser paciente, é preciso domar os próprios impulsos inferiores. A alma paciente, ela já consegue considerar todas as criaturas como irmãs, em qualquer circunstância. Se necessário, ela esclarece a ignorância, mas sempre de modo calmo, sereno, amoroso. Paciência é a tolerância esclarecida que revela a iluminação do ser que está manifestando. É uma conquista muito especial, muito sublime, somente alcançada a custo de disciplina e esforço. Eu ainda não cheguei lá, confesso para vocês, estou no processo de conquista. Porque, como eu falei agora há pouco, para ser paciente nós precisamos domar a nós mesmos. Quem pretende ser tolerante deve cessar de ver problemas nos elementos externos, sejam pessoas ou circunstâncias. Precisa compreender que todo mal que atinge alguém que está em processo de aprendizado e de evolução, na verdade vem de nós mesmas, dela própria, do seu interior que naquele momento está carente de renovação. Quem percebe as nossas falhas morais, sem disfarce ou mesmo qualquer desculpa, naturalmente tende a olhar o próximo com mais tolerância. Quanto mais consciência nós temos dos nossos erros e das nossas imperfeições, mais nós somos tolerantes com o nosso próximo. É necessário, claro, que a gente corrija os erros, que a gente busque novos padrões de comportamento. A disciplina sempre vai anteceder a espontaneidade. Transformar os nossos erros em acertos, os nossos vícios em virtudes, pressupõe, claro, disciplina e determinação. Então, para ser paciente, é preciso esforço para que a gente possa tolerar as dificuldades e os defeitos alheios. E antes disso, para que a gente tenha consciência dos nossos próprios defeitos e dificuldades. Mas também é indispensável um trabalho concentrado para que a gente primeiro vença a nós mesmas, para que a gente entre num processo de auto-melhora. E aí sim a gente pode olhar para fora de nós, para as outras pessoas e as circunstâncias. Mas tudo começa conosco. Então, primeiro, eu também preciso ser paciente comigo nesse processo de aprendizado. Eu ainda não cheguei lá, como eu comentei com vocês, mas todos os dias eu me exercito para que eu me aproxime cada vez mais.